Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Lepeira. Eu comecei com 10 anos de idade vendendo pipas na feira. Já empreendi na área de telecomunicações, tecnologia, marketing, imobiliária, moda, alimentação, saúde. Tenho uma agência de propaganda que faz parte de um grupo internacional chamado League Group. Nós somos 75 agências em 15 países. Sou membro do board da International Business School, que é uma escola americana em São Paulo. Fui professor do MBA da SPM, sou professor de pós-graduação do Albert Einstein. Tem um livro disponível para vocês, que quem ainda não acessou, eu vou passar o link no final, que é o Marcas Magnéticas, e a partir do ano que vem estou publicando pela editora Buzz, do meu amigo Anderson Cavalcanti, O Raio que Me Partiu. Sou criador e fundador e sócio do Incrível Talento, que é uma plataforma de empreendedorismo, a qual muitos de vocês estão inscritos, são mentorados, ou da mentoria Incrível Talento, ou da mentoria Marcas Magnéticas, ou da mentoria Melhores Resultados em Negócios. Eu já investi perto de 1,2 bilhão de reais dos nossos clientes nos últimos 30 anos. A agência de propaganda, dois meses atrás, fez 30 anos de fundação. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre as 8 ordens da riqueza nos negócios. Há 9 anos atrás, eu tinha um cliente. Esse cliente ele tinha vários negócios da ordem de centenas e centenas de milhões de reais. Ele já era uma pessoa de idade relativamente avançada. Nós tínhamos uma relação muito próxima, a gente já trabalhava juntos há mais de 10 anos, e um dia a gente jantando, ele me disse, Lepeira, eu preciso te contar um segredo, eu vou te contar por que eu sou um homem tão bem sucedido. E eu falei para ele, puxa, não sabia que você tinha um segredo, eu achei que era só trabalho. Ele falou, não, eu sigo as 8 ordens da riqueza nos negócios. Eu falei, puxa, 8 ordens da riqueza nos negócios, o que é isso? Ele falou assim, isso são princípios que eu aprendi e que eu aplico. Ele era um iniciado em várias ordens iniciáticas, uma pessoa de uma espiritualidade muito, 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 muito avançada, um homem extremamente generoso, uma pessoa que vivia basicamente para servir o próximo. Ele era uma pessoa amada pelos seus funcionários, pelos seus fornecedores, ele era uma pessoa amada pelos seus clientes, pelos seus consumidores, e os negócios dele prosperavam. Ele me dizia assim, Lepeira, todos os dias batem na minha porta me oferecendo um negócio novo, um negócio para ganhar muito dinheiro. E eu segui e sigo sempre as ordens da riqueza nos negócios. E está na hora, depois de 10 anos de relacionamento, eu já fiz vários testes com você e eu percebi que você é uma pessoa que você merece ter acesso a esse conhecimento. E vai chegar o momento certo de você dividir esse conhecimento com as pessoas que trabalham com você, com seus clientes, com os seus mentorados. E eu resolvi, coloquei aqui no meu planejamento que até o final de 2019 eu ia dividir com vocês esse conhecimento. E as 8 ordens da riqueza nos negócios, ele me disse que era uma escalada, como se ele estivesse subindo o Everest. E eu vou falar sobre cada uma dessas ordens para vocês e como é que essas ordens interferem diretamente nos negócios de vocês, tá ok? A primeira ordem, são 8 ordens e cada uma dessas ordens ela possui um comando. A primeira ordem é a ordem do propósito maior. O que é a ordem do propósito maior, né, gente? Quando ele me falou isso, eu falei assim, nossa, a ordem do propósito maior, meu Deus, isso é absolutamente novo, eu nunca ouvi falar sobre isso. O que seria uma ordem do propósito maior, né? E ele me mostrou que essa ordem do propósito maior,
era o seguinte: todo negócio, todo negócio, todo negócio, todo negócio tem que ter um propósito maior. As empresas, os serviços, as marcas, os produtos, elas não podem existir se elas forem baseadas em duas situações básicas. A primeira situação é um propósito de beneficiar única e exclusivamente uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas. Quando isso existe, essa marca não prospera. Ela precisa ter um propósito maior, ela precisa ter um propósito onde ela vai impactar a sociedade, ela precisa ter um propósito onde ela vai impactar a comunidade, ela precisa ter um propósito onde ela vai fazer a diferença no mundo, ela precisa ter um propósito onde ela vai transformar o entorno dela. Então ele falou, todos os meus negócios seguem uma coisa chamada ordem do propósito maior. O que isso significa? Tudo que eu faço, todas as empresas que eu crio, todas as marcas que você posiciona para mim, Lepera, elas cumprem um propósito maior, de transformar vidas, de transformar pessoas, de evoluir comunidades, de fazer com que as pessoas evoluam. Então, todo negócio tem que ter uma ordem de propósito maior. Tá? Então, eu sugiro para vocês que vocês analisem qual que é a ordem do propósito maior que o negócio de vocês ele possui, ok? A segunda ordem é a ordem da contribuição. E quando ele me falou da ordem da contribuição, eu falei para ele, interessante, né? Troca, né? A gente está falando sobre troca. E ele me deu uma lição naquele dia. Ele me falou uma coisa, assim, olhando no meu olho, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, não, Lepera. Troca é uma relação de prostituição. Olha que interessante a visão que ele tinha. Né? Ele me disse assim, troca é uma relação de prostituição. Né? Então é a mesma coisa que a pessoa que sai com a garota de programa, né? Ele está procurando sexo, ela está procurando dinheiro, eles fazem uma troca. Né? Então ele falou assim, a ordem da contribuição ela serve inclusive para as relações. Eu não tenho nenhuma relação na minha vida onde eu tenho uma relação de troca. Eu sempre tenho dentro da minha vida, dos meus negócios, dos meus serviços, das minhas empresas, das minhas marcas e do meu relacionamento, eu utilizo a ordem da contribuição. Eu estou sempre contribuindo com o processo daquela pessoa. Ele falou assim, até porque a ordem da troca ela é muito medíocre, ela é muito falha, porque se a pessoa dá pouco, então você vai dar em troca muito pouco. Ele falou, não, eu contribuo e disponibilizo para as pessoas tudo aquilo que eu posso, o máximo. Né? Se a pessoa me dá eu contribuo com ela com 10, 20, 50, 100 mil. Né? Ele falou assim, e quanto mais eu utilizo a ordem da contribuição, mais o universo me retorna. Tem muita gente que chama isso de lei da ação e da reação, sinergia, bênção, Deus na causa, mas, de maneira geral, o que ele me disse é, existe uma coisa chamada ordem da contribuição. Não importa quantos outros dão para você, sempre contribua com eles de maneira impactante, com tudo que você puder dar. Lepera, se você estiver na vida de alguém, contribua de maneira impactante para que tudo que você der para a pessoa contribua para que ela se torne uma pessoa melhor. A terceira ordem que ele me falou foi a ordem da relação. Ele me disse assim, Lepera, toda situação na vida, todo negócio tem que seguir uma ordem chamada ordem da relação. Isso significa o seguinte, apesar de você ter um negócio, apesar de você ter uma empresa, apesar de você ter um produto, apesar de você ter um serviço, você tem que ter muito claro de que a coisa mais importante que existe no mundo são os relacionamentos. E eu não estou falando de relacionamento pessoal.
Eu estou falando de relacionamento de um ser humano se relacionar com o outro. Porque é muito fácil, e aí eu nunca me esqueci dessa frase que ele falou, e ele olhava para mim, ele parava de comer assim, ele botava os talheres em cima do prato, ele pegava, ele botava assim a mão no queixo, olhava para mim profundamente, ele dizia assim, é muito fácil você ser um monge tibetano e evoluir lá nos mosteiros do Himalaia. Ele falou, difícil é você evoluir no relacionamento com a família, com o chefe, com a sua liderança, com o seu funcionário, com o seu time, com a sua equipe, com o seu fornecedor, com o seu consumidor. Então você tem sempre que seguir a ordem da relação, entender que o relacionamento é uma das coisas mais importantes que existem dentro desse processo, né? Aí ele me disse que a quinta ordem, que a quarta ordem, né, depois da ordem da relação, era a ordem do valor. Aí eu falei para ele, desse eu entendo, né? Desse eu entendo. Ordem do valor, puxa, desse eu entendo. Por quê? Porque eu sou o cara do valor, né? Eu sou o cara de transformar preço em valor, eu sou o cara de agregar valor, eu sou o cara de vender com valor, eu sou o cara de posicionar produto, serviço, marca, empresa em cima de autoestima. E ele me disse, não, Lepera, eu não estou falando desse valor. Eu estou falando do valor que todas as coisas que existem no universo possuem e nós possamos enxergar esse valor. Ele falou assim, quando alguém bate em uma das minhas empresas e faz uma consulta e não consegue pagar aquilo que uma das minhas empresas está vendendo, eu tenho que reconhecer o valor daquele cliente, mesmo ele sem ter uma relação de troca comigo. E aí eu entendi que ele estava falando basicamente sobre respeito, sobre você valorar a tudo e a todos. Ele falou assim, Lepera, você sabe qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? E ele era também muito bem-humorado, né? Eu falei, essa você não me pega, né? Você abre o olho. Ele falou assim, antes de eu abrir o olho, eu me ajoelho aos pés da minha cama, como eu fazia quando eu tinha 7 anos de idade, mamãe me ensinou a rezar o Pai Nosso. E eu agradeço ao valor da vida, ao valor das minhas pernas, ao valor dos meus braços, da minha boca, do meu pensamento, do meu cérebro, ao valor da cama que me recebeu. E então eu percebo que as pessoas, as empresas, os líderes, os empresários, eles não dão valor para esse imenso ferramental, essa maravilhosa caixa de ferramentas que a gente tem o dia inteiro, né? A quinta ordem que ele me ensinou, e essa foi muito interessante, porque com ela veio uma lição, foi a ordem da ética. Ele me disse assim, Lepera, a ética tem que estar presente em tudo, a ética tem que estar presente nas relações, nas palavras, e veio uma lição muito interessante, porque eu lembro que logo que eu o conheci, ele me pareceu ser uma pessoa muito dura, porque ele olhava para mim, olhava para as pessoas, olhava para os diretores e falava de forma direta e reta, né? O que ele achava e o que ele pensava, com educação, mas ele era muito objetivo. E no começo eu achei que ele era uma pessoa assim um pouco direta demais, né? Sem esse borogodó que nós latinos possuímos, né? E depois ele me disse que não, que era uma questão de ética. Quando ele viu uma coisa errada, ele tinha que ser ético com ele mesmo e falar o que estava errado, né? E ele me ensinou que ética tem muito mais a ver com o fato de você ser honesto com tudo o que acontece na sua vida e com todas as relações que existem dentro da sua vida. Ele falou assim, tudo que a gente faz dentro da nossa empresa tem que seguir a ordem da ética, né? E quando a gente foi para outra ordem, que foi a ordem da distribuição, ele me disse assim, Lepera, se a sua empresa ou se as suas empresas não seguirem a ordem da distribuição, o seu negócio nunca vai crescer. E eu falei para ele, mestre, eu chamava ele de mestre, eu falei, mestre,
mas o que é a ordem da distribuição? Ele falou, você tem que distribuir tudo o que você recebe na sua vida. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? É um voto de pobreza? É um voto de castidade? É um voto de doação? É um voto... Ele falou, não, Lepera, se você tem o dom da palavra, você tem que distribuir a palavra. Se você tem o dom da motivação, você tem que distribuir a motivação. Se você tem dinheiro, você tem que distribuir o dinheiro. Se você tem empregos, você tem que distribuir o emprego. Você não pode reter nada consigo. Você não pode guardar a coisa, nada do que você tem debaixo do colchão. Porque eu aprendi uma coisa, Lepera, quanto mais você distribui, mais isso retorna, né? E aí ele me falou nessa ordem da distribuição sobre uma passagem bíblica que provavelmente vocês já ouviram falar, que é a parábola dos talentos, né? Um pai que foi viajar e deu 10 talentos, 10 dinheiros para cada uma das 3 filhas que ele tinha, né? Deu 10 para um, 10 para outra, 10 para outra. E aí ele voltou 10 anos depois, chegou para a primeira filha e falou, e aí, filha, o que você fez com os talentos que eu te dei? E aí tem uma pegadinha, né? Porque talento era o dinheiro da época, né? A moeda da época, e talento também é um gift, né? É o talento que você tem. Né? E a primeira disse, olha, meu pai, eu fiquei muito apreensiva de ter ficado com esse dinheiro, eu enterrei, e agora que o senhor chegou, desenterrei e entreguei para o senhor novamente. Né? E ele falou assim, puxa, você é uma filha que você não soube reconhecer, né? Porque você simplesmente enterrou isso. E a segunda falou, puxa, papai, eu gastei os talentos que eu te dei, né? Eu não dei valor, perdi tudo no dia seguinte. E a terceira falou, papai, eu investi os teus talentos. Então, eu estou te devolvendo aqui 10 talentos e eu tenho ainda mais 1000 talentos na mão. E ele falou, bendita és tu, terceira filha, né? Porque tu multiplicaste os teus talentos. Então, ela não teve medo, ela distribuiu aquilo que ela tinha e o universo trouxe para ela de volta. Né? A 7ª ordem que ele me ensinou foi a ordem da fé. A ordem da fé veio junto com a ordem da permanência aqui no meu slide. Mas vamos para a 7ª, que é a ordem da fé. Eu falei assim, de fé eu entendo, né? A gente está falando de acreditar em Deus, ou acreditar num santo, ou acreditar numa entidade, ou acreditar no anjo da guarda. Ele falou, não, Lepera, fé não tem nada a ver com religiosidade. Fé não tem nada a ver com espiritualidade. A ordem da fé significa você acreditar 24 horas por dia nos seus objetivos. Você tem uma fé inquebrantável naquilo. Né? E o brasileiro ele desiste muito fácil. Né? E aí ele me falou sobre a 8ª ordem, né? Sobre a 8ª ordem, que era a ordem da permanência, né? A 8ª ordem, que era a ordem da permanência. Eu falei, o que significa a ordem da permanência, mestre? Ele falou assim, ganha o jogo quem permanecer no mercado, quem permanecer no topo do negócio, quem permanecer na liderança. Eu falei, liderança de mercado, mestre? E ele me disse, não, na liderança de você ter implantado todas as outras 7 ordens. Né? E eu fiquei pensando durante esses 9 anos se eu devia compartilhar esse conhecimento. E esses dias eu estava pensando e eu lembrei da ordem da distribuição dele. Né? E eu falei, puxa, ele me ensinou que eu deveria distribuir o conhecimento. Né? E eu que distribuo tanto conhecimento, no meu canal do YouTube deve ter 200, 300 vídeos, pelo menos uma média de 40, 50, uma hora de duração cada um desses vídeos praticamente. E eu falei, puxa, então está na hora de usar a ordem da distribuição. E aí eu resolvi compartilhar com vocês tudo isso. Então, gente, o que eu queria falar para vocês, né, sobre as 8
ordens da riqueza nos negócios, né? Que nós devemos permanecer firmes utilizando essas ordens, devemos ter uma fé inquebrantável nos nossos ideais, devemos distribuir tudo aquilo que a gente recebe sem a gente se apegar com o que a gente tem, ser extremamente ético na contribuição que a gente pode dar para o próximo, fazer com que a gente, a cada passo das nossas vidas, a gente reconheça o valor do outro, reconheça o valor da vida, entender que o bem mais precioso que a gente possui são as relações humanas, fazer com que as contribuições que a gente possa dar para o outro não sejam contribuições baseadas na troca, mas sejam contribuições baseadas na generosidade e fazer com que as nossas vidas sejam regidas por um propósito maior. E isso vai fazer com que a gente aí efetivamente siga as 8 ordens da riqueza nos negócios.